Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Acabei de publicar um vídeo e me arrependi, sabia? Não pelo conteúdo, mas porque sempre fica faltando alguma coisa e eu percebo que algumas pessoas continuam mantendo a visão limitada sobre o assunto. Eu comentei aqui sobre a questão do coronavírus, né, e muita gente ainda, né, mantendo aquela ideia de que o coronavírus é uma conspiração da China para dominar a economia. Meu amigo, minha amiga, a China está anunciando para o mundo inteiro que o pico do surto do coronavírus passou. Passou, já tem lá os médicos tirando máscara e tal. Depois que eles espalharam o terror pelo mundo, depois que eles fizeram o pânico que eles fizeram, mas isso já teve vários vírus iguais a esse. Só que esses caras fizeram um marketing tão bem feito, tanto terror, tanto pânico, que o que aconteceu? Derrubaram todas as bolsas, derreteram o preço das ações, supervalorizaram o dólar. E quem ganhou com isso? Eles. Quem tem mais dólar no mundo é a China. O que eles fizeram? Botaram o dólar na rua e estabilizaram a economia deles. Gente, é impressionante o que esses caras fizeram. E eu volto a dizer, o coronavírus está aí, é um problema de saúde mundial, mas não precisava do pânico, não precisava do terror, não precisava estar todo mundo preso em casa. Como a China estava com problema na economia e perdeu a queda de braço lá com os Estados Unidos, né? Eles jogaram esse troço, esse marketing, esse pânico, esse terror. E olha aí o que eles fizeram agora. Compraram ações em baixa, porque as ações não estão valendo nada, das principais empresas que tem por aí mundo afora. E são donos já de diversas delas. E enquanto a gente agora aqui está em recuperação, eles estão em comemoração que o surto acabou. Vão ficar tomando sopa de morcego muito mais milionário do que já estavam. Essa é a minha indignação. E, cara, eles têm sempre uma desculpa. Eu acho engraçado, né? Sempre uma justificativa. Eu mostrei pra vocês que o meu principal argumento, né, para desconfiar dessa teoria é de que não faz sentido a China investir tanta grana num plano miraboloso como esse, né, desenvolver uma arma, no caso um vírus, para disseminar uma pandemia e afetar a economia indiretamente, e aplicar nela mesma. O primeiro teste realizado dentro da sua própria fronteira. Inclusive prejudicando a sua própria economia. Quando você fecha as fronteiras de um país que vive de exportação. E aí eu expliquei, eu desenhei, eu mostrei por que não bate muito essa teoria. E não dá, cara. O pessoal insiste. Para eles sempre tem alguma coisa. A última parte agora, né, da justificativa é que a China anunciou que está se aproximando de algum tipo de vacina, né, no processo aí do coronavírus. E eles falam, tá vendo? Eles tinham a cura. Eles primeiro vêm com a doença e depois vêm com a cura. É culpa deles, isso é a prova. Porra, mano. No mesmo dia, os Estados Unidos também anunciou que está desenvolvendo uma vacina. A União Europeia, principalmente a Alemanha, também estão se aproximando de alguns avanços nessa área. Isso não comprova nada, seu idiota. Comprova que a China está tendo um retorno pelo investimento que ela dá em cima de tecnologia, em cima de pesquisa, em cima de ciência. É diferente aqui do Brasil, por exemplo, que a galera está já pegando a Bíblia e escorraçando cientista, pesquisadores, estudantes. Aí não vale nada, bando de vagabundo, é balbúrdia. Né? Não, a China investe muito nisso. É por isso que está entre as principais economias do mundo. Por isso que, dando um surto como esse, ela tem grana para investir, para conter a situação, para evitar uma tragédia interna, inclusive na sua própria economia, e chegar mais perto de uma vacina do que o Brasil nesse momento. Né? Porque tá difícil aqui no Brasil, né, cara? Né? Fechando institutos, cortando bolsas, né? Xingando cientistas, né? E adorando palhaços. É complicado até a gente fazer conteúdo aqui, porque a galera não para de ficar, né, tentando arrumar uma desculpa, um jeito, cara. Observa aí China, Itália, Irã, Estados Unidos, todo mundo declarando estado de emergência. E o Brasil do Bolsonaro, pelo menos, os caras estão fazendo protesto em favor. Não, vamos brigar aqui para quem faz o panelaço maior. Estou marcando o panelaço para as 20h30 da esquerda contra o Bolsonaro. Aí vou marcar um das 21h do Bolsonaro para ver se confunde as coisas. Cada um vai dizer que aquelas panelas batidas eram em meu favor, era contra você. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carla Zambelli, deputada federal de São Paulo. E a gente soltou aí há pouco, na verdade já está nas redes desde manhã, mas a gente soltou há pouco aqui na nossa página um panelaço hoje às 21 horas. Vou até corrigir depois a descrição desse vídeo porque eu não coloquei o horário e pode confundir. Por que pode confundir? Porque a esquerda, depois de ontem, a gente pediu esse panelaço hoje às 21, porque as esquerdalhas fizeram um panelaço ontem, né? Que na verdade não dava nem para ouvir direito, devia ter umas 4 panelas tocando no Brasil inteiro.
E a gente quer mostrar para eles hoje o quanto nós somos maiores, né? É isso que o Brasil tá fazendo, cara. Dou risada porque, mano, a gente vai se fuder. O mundo aí, as principais autoridades com diretrizes rigorosas de segurança, os caras falando de quarentena, isolamento total da sua população, né, cancelando eventos, suspendendo serviços públicos, né, de segunda classe aí, que não são essenciais, né, estão falando aí de lei marcial, colocando as forças armadas na rua para impedir o livre trânsito das pessoas, estão fazendo de tudo. É para respeitar mesmo a quarentena, um isolamento com fechamento de fronteiras, né, monitoramento de espaço aéreo mais rigoroso. Né, vamos travar, vamos parar todo mundo para ver se o vírus não dissemina muito e piora a situação. E o Brasil como que tá, cara? Tá lá o advogado do Satanás dizendo que a culpa é do Satanás. Olha aí. Falar a respeito do coronavírus, que todo mundo está assustado com isso. As pessoas estão apavoradas por algo que verdadeiramente não condiz com a realidade que a mídia tem jogado no ar. Existe um interesse econômico. E onde há um interesse econômico, aí tem. Minha amiga e meu amigo, não se preocupe com o coronavírus, porque essa é a tática, ou mais uma tática de Satanás. Pô, mano, você vê um pastor de igreja dizendo isso é culpa do Satanás, é até normal, né? Eu fico pensando na cortesia profissional, né, pô? Os caras trabalham do mesmo lado e um colocando a culpa no outro é foda. O medo aí desse advogado do Satanás aí é de que a galera não vá pras ruas e acabe não podendo ir aos cultos, já que tá de quarentena, e não dê a grana pra ele. Pra ele poder ficar na quarentena dele, lá dentro da mansão, né, toda especial dele, numa ilha paradisíaca. Tem que dar o dinheiro pro cara, pô. E pra dar o dinheiro pro cara, né, vai ter que ir no culto. Vai lá, que Jesus salva você, o Jesus dele, pelo menos. Faz lá uma pregação, faz lá um culto de cura. Tá tudo resolvido, cara. É bem mais fácil do que você ficar se tratando, esperando vacina, esperando um isolamento, ficar preocupado com quarentena. Faz que nem o Bolsonaro, cara. Olha o que as principais autoridades do mundo, né, estão falando, declarando à sua população sobre o coronavírus. I am officially declaring a national emergency. Two very big words. I've got to be clear, we've all got to be clear, this is the worst public health crisis for a generation. Noch keine Immunität der Bevölkerung gegenüber diesem Virus vorliegt, keine Impfmöglichkeiten existieren, auch noch keine Therapiemöglichkeiten, dass dann ein hoher Prozentsatz, Experten sagen 60 bis 70% der Bevölkerung infiziert werden, solange dieser Zustand so bleibt. Cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. 健康と安全を守ることを何よりも最優先に必要な措置は躊躇なく実施する考えであります。 E o Bolsonaro como que tá? Tá chutando boneco de plástico no meio de comemoração, no meio de manifesto, protesto que ele convocou em benefício próprio. E é tão bundão que diz que não convocou ainda. Imagina tantas autoridades olhando o Bolsonaro, esperando alguma coisa dele, né, mano? Eu acho que ninguém espera nada, só espera o bizarro. Todo mundo falando sério, todo mundo, né, se importando, estabelecendo diretrizes de segurança, buscando meios, medidas, às vezes até rigorosas, extremas, para conter um pouco a tragédia que pode se tornar uma pandemia como essa. E o Bolsonaro, tipo, tô nem aí, é fantasia, pô, isso é histeria. Quando perguntam pra ele fica falando que é exagero, é uma conspiração da China. Nós não podemos entrar numa neurose, como se fosse o fim do mundo. Outros vírus muito mais perigosos, letais, como isso aconteceu no passado, e não tivemos esse problema, essa crise toda. Com toda certeza, há um interesse econômico envolvido nisso tudo para que se chegue a essa histeria. Eu
acho que o Bolsonaro ele se informa, né, nas redes sociais, né, no WhatsApp, ele se informa aí pelo Facebook, em alguns canais do YouTube. É assim que ele se informa, é assim que ele se orienta, né? É assim que ele se prepara para dar entrevistas, para formular suas teorias, suas conclusões, formar suas convicções. Eu estava discutindo com o cara outro dia aqui, o cara falando dessa ideia da China, e aí eu falei pro cara, pô, mas a China não tá bem economicamente assim como vocês estão dizendo para comprovar essa tese de que a China tá por trás de tudo. A China está enfrentando uma parte da crise sim, é que ela investe muito para conter isso. Tem muita grana, tem muito preparo, tem muita disciplina envolvida por trás. Diferente do Brasil, né, que está sofrendo efeitos do coronavírus, piorando a sua situação, que já era ruim, né, é culpa dos governantes, que não estão nem aí, estão brincando de fantasia e histeria, estão falando que não tem nada a ver. A China está fazendo por onde? Correr atrás de uma vacina, por onde, né, cancelar ou pelo menos minimizar o impacto, né, da pandemia que surgiu lá. Foi o primeiro lugar que foi afetado drasticamente. Consequentemente, eu acho que seria o primeiro lugar onde tem algum tipo de avanço no combate ao coronavírus. É a lógica, né, cara? Mas não faz sentido a lógica na cabeça desses caras aí. Mas aí você vem, né, e dá toda essa explicação bem amparada, bem fundamentada, né, observando matérias aí dos principais meios de comunicação especializados no assunto. Cientistas políticos, né, pesquisadores de economia, professores e tal, observadores de mercado. E aí o cara me diz que, não, eu não quero saber de nada disso. Eu, né, me informo pelo YouTube. É complicado, cara. Por falar em se formar pelo YouTube, deve estar sendo muito complicado, né, pro tio Lu nesse momento, né? Porque ele é um bolsominion, né? Fez campanha pro Bolsonaro. E nesse momento o Bolsonaro diz que o coronavírus é uma fantasia, que é tudo bobagem, uma conspiração artificialmente criada, né, para derrubar os mercados, favorecer os comunistas. E o tio Lu gosta muito de explorar esse tipo de tema de maneira bem sensacionalista. Né, o vírus do apocalipse, agora o mundo vai acabar de novo, é o anticristo da semana. E ele não tá podendo, eu não sei se ele tá tendo cara de pau de usar o vírus para ser o fim do mundo da semana, né, o apocalipse da semana, ou se ele tá do lado do Bolsonaro defendendo que isso é tudo artificial, que é tudo forçado. Como que tá, né, cara? Ele deve estar louco para falar que o vírus mortal tá aí, a agenda da nova ordem, né, mas ao mesmo tempo ele tem que defender o Bolsonaro dizendo que é tudo bobagem. Se fode aí, mano. Esses caras não tem credibilidade nenhuma, mano. Deve estar tudo perdido, tudo, sabe, maluco com a situação, cara. E o Bolsonaro tá como? Eu fico pensando só no Bolsonaro, né? Como que ele tá no negócio, né, mano? O que ele tá fazendo nesse momento aí? As autoridades aqui da América Latina fizeram uma conferência, uma videoconferência. Todo mundo discutindo o tema coronavírus, sobre quais medidas adotar em conjunto, em separado. E aí, cadê o Bolsonaro? O Bolsonaro não foi. Tava dando entrevista aí pra alguma televisão aí, fazendo autopromoção e dizendo que se eu peguei o vírus, o problema é meu. É obrigação. E fui lá e fiz a minha parte. Se eu me contaminei, tá certo? Olha, isso é responsável minha, ninguém tem nada a ver com isso. Agora. E aí, como sempre, né, o Bolsonaro ele volta atrás quando repercute mal. Todo mundo falando sério e ele de brincadeira. Né, dando entrevistinha de camiseta polo, fazendo piadinha, né, e Arminha, aqui é nós, eu sou diferentão mesmo. Né, e aí quando ele é cobrado demais, aí ele tenta fazer a coisa certa. Se liga, fez um teatro, né, já que todas as autoridades mundiais fizeram uma entrevista coletiva falando sério do coronavírus, ele tinha dito que era fantasia, que era histeria, que era bobagem. Mas vamos lá, né, cara? Vamos fingir que eu acredito que é sério isso daí. Porque tem uma população que não acredita, eu tô com elas. Tem a população que acredita, eu também tô com elas. Essa é a estratégia do Bolsonaro, né? Pra ter uma posição séria sobre o assunto. E aí ele foi lá e foi fazer uma entrevista coletiva. Aí fez aquele teatro, um monte de ministros com máscaras e tal, né? Eles nem sabem que a máscara é só pra quem já tiver contaminado. A não ser que todo mundo ali já tá contaminado, que eu não duvido muito, né? Mas aí, olha só o Bolsonaro colocando máscara, vira meme. A porra do cara não sabe colocar a máscara. Mano, não tem como, cara. A gente tá fudido, mano. A gente tá fudido. E olha que isso aí é só o alerta, hein? Essa pandemia do coronavírus nem é tudo isso. É verdade mesmo, não é tudo isso. É só um ensaio. Imagina quando a coisa for séria mesmo. Porque se esse é o cara que vai levar a gente à frente, que vai enfrentar essa guerra do coronavírus... A porra não coloca a máscara. Imagina os livros de história, né, falando lá na frente sobre esse dia,
do Brasil, quando o Brasil anunciou o seu combate ao coronavírus que devastou a humanidade e tal. Aí mostra o presidente do Brasil desse jeito aí. Não vai ter como, cara. Eu tô falando, a gente se fudeu agora, mano. Já era. Tem que internar, cara. O pessoal tá falando muito em interditar o Bolsonaro. É sério esse negócio aí. Além dos crimes contra a Constituição, tem esse crime agora contra a saúde pública também, convocando os protestos, colocando o pessoal em risco. Ele próprio é um caso suspeito de coronavírus, né, mas não mantém, não respeita, né, os procedimentos adotados aí pelo próprio Ministério da Saúde. Sabe, é complicado. A galera tá falando que se você tiver algum tipo de suspeita, contato suspeito com o coronavírus, que é o caso do Bolsonaro, onde toda a sua comitiva tá doente, e só ele que não está, até o Heleno pegou, e o Heleno é perigoso, hein? O Heleno é a faixa vulnerável lá de morte. Até o Heleno pegou o coronavírus e o Bolsonaro continua dizendo que não tá. Já deve ser o 4º ou 5º teste dele. Pra que fazer tanto teste se não tá? E ele, você pergunta pra ele, ei, Bolsonaro, não, se eu tiver pego o coronavírus, o problema é meu. Ele fala isso em entrevistas, cara. E o que estão fazendo, né, os governantes brasileiros aqui? Bom, as autoridades brasileiras, né, em segundo plano, seriam governadores e prefeitos, já viram que o Bolsonaro, ó, não adianta esperar nada desse cara. Ele é doido, ele é maluco, ele é um caso perdido. Ignora ele. Usa pra dar risada, pelo menos pra divertir a população. Mais um palhaço lá fazendo stand-up, deve ser isso. Né, de mau gosto muitas vezes, mas pelo menos diverte a galera. A gente tem aqui o que criticar, o que detonar, o que debochar do Bolsonaro. Mas as autoridades locais, governadores e prefeitos, estão se virando, cara. Inclusive o Congresso está correndo atrás aí. São todos canalhas, todos eles têm suas condutas duvidosas aí na questão pessoal, estão sempre trabalhando em pró de se autopromover, de se auto-beneficiar, mas se de repente sofrer uma tragédia, eles caem junto. Prefeito, governador, congressistas. Se morrer a população brasileira, por exemplo, der uma grande pandemia mais drástica aqui, eles também vão sofrer. Além de serem atingidos, né, não vai dar para conter, inclusive na classe média, na classe rica, chega essa doença do mesmo jeito, e não vai ter povo para voltar neles depois, cara. Então tem que salvar um pouco o povo. Dá para desviar uma grana no processo? Então eu acho que eles vão tentar. Mas estão fazendo, pelo menos. Estão aí, adotando medidas mais extremas. Né? Fechando shoppings, cancelando eventos, como está acontecendo na Europa. Bem um exemplo da Europa. Uma quarentena mais rigorosa. Que inclusive está sendo, né, estudada lá nos Estados Unidos também para ser implantada. Os Estados Unidos adora colocar a FEMA em prontidão, colocar a sua guarda civil interna lá também nas ruas, né? Lei marcial, né, cara? A gente que está ensaiando para lei marcial tem esse tesão, né? Tem essa ânsia para ter uma oportunidade de testar os seus equipamentos, a massa, como ia se comportar. Mas eu acho interessante, né? O Bolsonaro aqui está falando de economia. Você viu lá na França, o Macron, que o Bolsonaro odeia, né? O Macron não é de esquerda, tá? O Macron está adotando medidas nas reformas internas lá que são muito parecidas com as brasileiras aqui. Não tão sacanagem como fizeram com o povo aqui no Brasil, mas está lá e o povo está se rebelando. Lembra os protestos na França? Era contra a reforma da Previdência deles. E o Macron, no meio dessa crise toda, ele, né, conseguiu dar uma respirada sem os protestos na rua, já que o povo está de quarentena e com medo, e está falando que, ó, é o seguinte, eu sei que os pequenos comércios sobrevivem, né, do movimento, do mercado e tal, o pessoal tem que comprar para ele. E ele está falando que vai suspender esses pequenos comércios, né, impostos. Vai suspender cobranças também, como água, luz. Né, ó, por enquanto está em suspenso, não precisa pagar, não vamos cobrar nada de vocês. Mas fiquem em casa. Porque eles sabem que vai sobrecarregar o seu sistema de saúde só observando a Itália. Saúde de primeiro mundo? Mas está sobrecarregada. Aí agora na França, na Espanha e na Itália, eles estão inclusive, né, avançando sobre a iniciativa privada. O Estado está estatizando suporte da iniciativa privada para conseguir bancar o povo que não tem condições. Porque a iniciativa privada já disse que não vai tratar ninguém de coronavírus. Não vai tratar, então me dá seus leitos aqui, me dá seus profissionais e seu espaço de tratamento. Estatizando a iniciativa privada. E aqui no Brasil, qual a medida do Bolsonaro e do Paulo Guedes? Vamos privatizar a Eletrobras como se tivesse alguma coisa a ver com o coronavírus. Não tem nada a ver, cara. Entregar o sistema energético brasileiro para os gringos. Não, o que tem a ver com o coronavírus isso? Vamos soltar o FGTS, avançar com o 13º para a galera da terceira idade. Cara, isso aí é medida econômica. Para quê? Para o povo consumir mais, para o mercado voltar ativa? Eles estão fechando o mercado em todo mundo aí para dar uma segurada na expansão do vírus. E aqui você quer expandir o consumo, fazer a galera ir para as ruas? É porque eles estão desesperados com a questão econômica aqui no Brasil. Desesperados.
Eles estão tentando colocar a culpa, inclusive, da crise econômica no coronavírus. O dólar subiu por causa do coronavírus. Deixa de ser burro, cara. O dólar tá subindo desde que o Bolsonaro chegou lá, o seu idiota. Tá subindo, tá disparando agora. Porque é uma tendência mundial. Mas no Brasil já tava assim, a gente já tá em colapso econômico, seu animal. Já há muito tempo, antes do coronavírus. O coronavírus só veio apertar o botão ali pra detonar logo tudo. E o medo deles é esse, né, cara? Então eles estão preocupados com a economia. O Bolsonaro vai dar uma declaração a respeito do coronavírus. A gente não pode fechar os comércios nessa histeria toda, porque vai colapsar a economia. Ele já estragou essa porra toda, ele sabe disso. É um incompetente, é um burro, um covarde. E eu fico, sabe, eu não consigo entender. A galera, sabe, chega ao ponto de acreditar em teoria da conspiração de que a China estaria por trás desse coronavírus, e é plausível, mas eu já mostrei pra vocês que tem alguns erros nessa teoria, mas não tem a capacidade de entender que isso faz parte de um plano maior. Né, de uma agenda da nova ordem mundial, por exemplo, que inclui lá o caos, para implantar a lei marcial e para facilitar todo esse processo, redução populacional. E aí um vírus vem bem a calhar, matando, né, uma determinada classe de pessoas. Os mendigos, os pobres, que não tem como se cuidar, ficam mais vulneráveis, e os velhinhos. Estão matando os velhos, porra. Tem que matar a gente que não dá retorno para eles. É assim que pensa a elite. Independente se está por trás dos Estados Unidos ou China, a elite mundial que verdadeiramente controla o mundo está a fim de exterminar uma parte da população. Todo mundo sabe disso, você está vendo agora. Sabe o que está acontecendo na Itália? Eles estão decidindo quem vai morrer e quem vai viver. Na questão de restringir o tratamento. Não tem como dar tratamento médico para todo mundo. Isso porque está sob controle, é histeria, é fantasia. Não tem como dar tratamento para todo mundo. Sabe o que eles estão fazendo agora? Eles estão escolhendo. E no caso deles, eles escolheram que velhinhos acima de 80 anos, né, que são mais vulneráveis à doença, não vão receber tratamento. Ou seja, o Estado italiano foi obrigado a condenar velhos de 80 anos à morte. E na Itália, onde há cerca de 28 mil infectados e passa de 2 mil o número de mortos, o estado de calamidade pública no país chegou ao extremo. Os pacientes infectados por coronavírus e que tiverem 80 anos de idade ou mais não terão mais acesso a tratamento intensivo. Essas pessoas serão deixadas para morrer. Uma publicação de um jornal britânico teve acesso a documentos dizendo que os médicos vão ter que decidir quem vive e quem morre. Se pegar a doença, vai morrer, porque não vai receber tratamento. Para eles não dá retorno tratar velho que está a ponto de morrer. É melhor tratar o jovem, que depois volta ativa, pagando mais plano de saúde e jogando dinheiro no sistema, se comportando como escravo padrão. Velhinho aposentado não dá lucro, cara. É o que aconteceu na reforma da Previdência aqui, é o que está acontecendo com essa doença. Vamos eliminar essa galera que dá prejuízo, que não dá retorno. Tá entendendo o negócio ou tem que desenhar mais uma vez para vocês? Sabe? Eu tô falando nem da questão interna aqui, que eu tô louco para falar sobre o sistema, o SUS aqui no Brasil e outros sistemas que vão entrar em colapso, como o sistema carcerário. Vai entrar em colapso o sistema de saúde pública, já está em colapso há muito tempo, porque está sucateado, e todo mundo sabe disso. Sucateado para favorecer a iniciativa privada. Veio o Paulo Guedes, chama funcionário público de parasita, e ele não estava falando, né, da classe da elite, a qual ele mesmo pertence, porque nem faz sentido ele se se expor, se xingar. Ele está falando da classe inferior, que eles querem acabar com a imagem do funcionário público perante a opinião pública, para justificar acabar com o serviço público. E aí ele vem e chama o funcionário público de parasita. Sabe quem é que vai estar no hospital lá agora, na linha de frente para tratar de você? É o agente de saúde, cara. Funcionário público. Porque os caras da iniciativa privada nem querem receber você se você tiver com suspeita de coronavírus. Tá mandando pro público. E aí o parasita lá que você bateu pau, me acha mal barato quando a polícia bate neles, vocês estão de greve pedindo condições melhores de serviço, ou reconhecimento através de valorização e salário. Você acha que eles são vagabundos? E acha legal quando eles estão apanhando? São os únicos que vão estar lá para te ajudar, seu arrombado. Seu ingrato, seu idiota. Sabe, eu fico pensando como que a galera vai nessas ideias aí. Funcionário público vai estar lá, ó. Vai no sistema penitenciário que é uma bomba relógio, né? E deixa quando cair esse vírus dentro do sistema penitenciário, vai ficar pior do que tá. Quero ver quando explodir pra rua. Já começou a ter fugas aqui em São Paulo já. O semiaberto aqui em São Paulo, ia ter a suspensão da sua saidinha, que é um absurdo, né? Não a suspensão, né? Eles ainda terem saidinha, e aí até a suspensão, eles já colocaram fogo em tudo, já começaram a fugir. Mesmo o governador dizendo que tá tudo sob controle, não tá não. A cadeia está para explodir, cara.
É que eles não têm coragem, não têm saco roxo de chegar e falar assim, vamos suspender as visitas. Imagina uma cadeia, né, que está isolada até certo ponto, os presos lá, 1.000, 1.200, 2.000 presos, se um vírus daquele entra lá dentro, cara. Você já pensou sobre isso? Se entra lá o vírus, aquilo é o local ideal para você disseminar uma pandemia, né, uma contaminação geral. Sabe, a insalubridade do local, o contato físico, 20, 25 caras por cela, ter todo mundo juntinho, o clima úmido, seco, a falta de questão de higiene. Cara, imagina, aquilo vai contaminar a cadeia em questão de dias. Os 1.200, 2.000 vão estar todos contaminados. E se você não suspender a visita, não adianta isolar um ou outro preso, porque senão vai ter como isolar os 2.000 em cada cadeia de São Paulo, por exemplo, ou do Brasil. E se você não suspender a visita vai lá dentro, vai pegar o vírus de lá e vai levar para a rua. Quer dizer, ninguém quer se envolver com isso, mas o funcionário, que você chama de parasita, vai estar lá, na muralha, e tratando dos presos lá dentro, lá, impedindo ele de voltar para a rua. Sabe? Qual que é a solução do Bolsonaro? Não, vamos ter que ter alguma medida, ele vai ter que fazer alguma coisa. Está sendo cobrado, está sendo pressionado. Né? Tem panelaço contra ele, o governo falando, todo mundo desautorizando. Ele está com raivinha do ministro da Saúde, que tá, por incrível que pareça, é um dos poucos sensatos que está fazendo algum bom serviço. Então ele está tentando tirar o poder, o protagonismo do ministro da Saúde, porque o cara está falando sério sobre saúde. Está falando de quarentena, está falando de isolamento, está falando de tratamento mais rigoroso, dos perigos por trás disso. Enquanto isso, o Bolsonaro fala de fantasia, de histeria. Então ele está sendo desautorizado pelo seu próprio ministro. O que ele está fazendo? Vai sabotar o seu próprio ministro. O Bolsonaro está sabotando e vai demitir muito em breve o Mandetta. Colocou até um general para enfrentar a crise. Sabe, está humilhando o seu próprio ministro. Sabe, que pede medidas mais rigorosas, como isolamento de casos suspeitos, e ele está na rua, fazendo balbúrdia, fazendo protestinho, chutando boneco, dando risada, programando festa. Bolsonaro vai dar uma festa. Quero ver quem vai ser o idiota de comparecer lá. Sempre tem um puxa-saco pra ir, né, cara? Eu fico pensando como é que faz com esse povo, cara? Como é que a gente faz com o Brasil nesse ponto aí? A solução do Bolsonaro é contratar mais médicos. Mandou os cubanos embora, os playboys não foram assumir as vagas dos cubanos, né? E a alegação do Bolsonaro é que os cubanos eram guerrilheiros, disfarçados, que nem eram médicos, estavam aqui, né, tratando da população, né, um esquema com PT. Sabe o que ele está fazendo agora? Está tentando contratar os cubanos de volta. Esses 5.000 médicos que serão contratados, eles irão para onde? Irão para a rede básica, para a atenção básica. Região. De todo o país. Nós vamos colocar esses médicos em todo o país. E nós vamos fazer mais do que isso. Nós vamos chamar, a partir de amanhã, nós vamos chamar todos os médicos cubanos que estavam trabalhando no programa inicial. Eles vão ser chamados. Bolsonaro comunista vai ajudar, né, regime comunista, contratando os cubanos, que não são médicos, que são guerrilheiros infiltrados. O que você quer com isso, Bolsonaro? Quer dar um golpe no Brasil? Quer usar os cubanos com você? Não, se eu fosse os cubanos eu nem vinha pra essa merda aqui. Deixa pegar o fogo. Tem um monte de país precisando da ajuda e colaboração dos cubanos. Vai pra lá, não vem pro Brasil não. Bolsonaro tem outra solução aqui. Na época da campanha ele falou que era só colocar profissionais de educação física, né, como agentes de saúde, que ia resolver a saúde do Brasil. Vou colocar o profissional de saúde de educação física que resolve o problema da saúde. Cadê os profissionais? Não gosta de funcionário público porque chama de parasita. Não gosta de quem está como voluntário para ajudar, no caso dos cubanos, porque são guerrilheiros infiltrados. Os playboys não querem assumir o lugar, se colocar em risco. Como é que faz o Brasil? Interditar o Bolsonaro? Não vai resolver não, cara. Tem que derrubar o governo inteiro e fazer uma nova eleição. Aí eu concordo. Derrubar o Bolsonaro e colocar o Mourão vai ficar a mesma merda. Se derrubar os dois e colocar o Maia, vai ficar pior. Não dá. Tem que derrubar todo mundo e promover uma nova eleição. Fazer que nem o Bolsonaro falou. Foi fraudada essas urnas, foi fraudada. Fraudaram a mente de um monte de idiota que votou nesses lixos aí. Valeu.